Cedincast, conectando direito e negócios. Com a apresentação de Joyce Costa. E o convidado de hoje é Eduardo Staino. Olá pessoal, vamos dar início hoje a mais um episódio do Cedincast, conectando direito e negócios. E hoje nós estamos com um convidado aqui muito especial, que é o nosso professor Eduardo Staino. Eduardo Staino, ele é diretor de Compliance da Andradas Gutierrez e já ganhou diversos prêmios como Compliance Officer, não é isso, professor? Isso aí, Joyce, obrigado pelo convite. Agradecer também a Misma, né, que foi a pessoa que fez a ponte. Eu brinco com a Misma que todo convite dela é uma convocação, né? Então, estou muito contente de estar aqui, poder contribuir aí com o podcast. Fiquei sabendo que é a segunda edição, então tem a responsabilidade... É a segunda edição, professor. Nós temos a responsabilidade grande aqui hoje. De manter aí o nível, né? Vai ser ótimo aí conversar. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Não, imagina, nós agradecemos, tá? Pela presença de você aqui. Tenho certeza que tem muito a agregar aí para os nossos alunos, nossos seguidores. Principalmente numa área muito importante, né? Que é a área do compliance cada dia e cresce cada vez mais. Mas, Eduardo, eu queria conversar com você e queria que você contasse um pouco da sua história e como que você começou no compliance. Nós temos vários alunos aqui no nosso curso, no MBA de Governança, Riscos e Compliance, e acho que é uma dúvida, é uma curiosidade que as pessoas têm, né? Como vou começar, como vou dar o pontapé inicial aí na carreira como compliance. E escutar histórias como a sua, que inspiram muitos jovens, inspiram muitos estudantes. Eu acho que a gente tem muito a ganhar com isso. Então, eu queria que você dividisse isso aí um pouquinho com a gente. Tá. O compliance nasceu na minha vida de uma maneira absolutamente por acaso, assim. Mas antes do compliance chegar, vou dar uns passos para trás para a turma compreender da onde eu venho, né? O que eu já fiz e tal. A minha jornada profissional, na verdade, ela começa como boa parte das pessoas, que é trabalhando em família, né? Desde muito cedo, meu pai tinha um restaurante, desde muito cedo a gente ajudava ele, né, e os meus tios no restaurante que eles tinham, principalmente na época do Natal, né, que restaurante do Natal é super tumultuado. E lá a gente foi sempre muito mão na massa mesmo, de fazer de tudo, né, ajudar de todas as formas que a gente conseguisse. E eu acho que foi bacana logo cedo ter essa convivência para perceber que a vida também tem trabalho, né? Tem muita coisa que é diversão, mas tem muita coisa que precisa ser feita duramente, né? E durante alguns anos a gente ajudou muito eles lá no restaurante. Eu tomei a decisão de fazer engenharia, que na época era um curso que estava na moda, né? Que no Brasil estava começando a terceira geração, né? Que hoje já tem 5G. É qual área? É engenharia eletrônica de telecomunicações. É um troço tão técnico, né? É verdade. E, de novo, eu fiz isso também meio sem entender. Eu sabia que eu queria fazer engenharia, porque era um pouco do meu DNA, assim, um cara mais de exatas, mas não sabia qual engenharia queria fazer. E fiz meramente por uma questão de que, na época, a telecomunicações estava, enfim, bombando no mundo, etc. E foi aí que eu entrei na PUC, né, no curso de engenharia de telecomunicações. E logo que eu comecei ali, no segundo período mais ou menos, eu comecei a busca por fazer estágio, né? Nós estávamos brincando aqui antes, né, Joyce, que na nossa época o bacana era estágio, trainee, trainee, né? Nossa, hoje a turma gosta disso. A turma gosta de startup e tal, não tem nada contra, mas na nossa época não existia muito essa tese, né? E aí eu falei, vou comecei a procurar alguns estágios e consegui um estágio que foi numa empresa de um primo meu, que era a RM Sistemas, que depois foi vendida para o grupo TOTVS, né, que hoje já era e hoje é super, super famoso. E essa passagem pela RM foi muito bacana porque era um estágio rotativo, que eu ficava 2, 3 meses em cada área. Então foi bacana porque em 2 anos de estágio eu fui em 10 ou 15 áreas, né? Desde o suprimento administrativo até o desenvolvimento, suporte. Então me deu uma visão legal ali, ainda muito jovem, do como é que é o funcionamento de uma empresa. E fui contratado para a área de projetos, né? Então logo acabou o estágio, ali com 20 anos mais ou menos, eu já tive meu primeiro emprego lá na RM.
Só que eu estava fazendo engenharia, falou, pô, preciso ter uma vivência em engenharia, né? No mínimo para saber que eu não quero, né? Ou para ter certeza que eu não quero. Você escolha certa, né? E aí, de novo, pesquisando, achei um estágio na Telemig Celular, que na época era a empresa de telefonia móvel aqui de Minas, né? E aí, não queria também uma área muito técnica, porque não julgava que meu perfil era esse. Aí achei uma área que era inovação tecnológica, que ela basicamente traduzia o marketing, o que o marketing queria e traduzia para engenharia. Então era um negócio muito massa, assim, porque o marketing falava que queria fazer tal coisa e a gente levava para engenharia e tentava desenvolver. Eu fiquei lá 1 ano e meio, até que chega o momento do compliance entrar na minha vida, né? E como é que isso foi? De novo, lá na minha época, o bacana era fazer trainee. E lá estou falando do ano de 2006, 2007, mais ou menos. E nessa época, né, diferentemente de hoje, você teve uma vivência internacional, você ter morado fora, contava muito para esse negócio, né, de ser escolhido por programas de trainee. E eu não tinha tido essa oportunidade até então. Então eu falei, pô, quanto mais eu me preparar para programas de trainee, mais bem preparado eu estarei para quando for a hora certa eu participar. E aí foi, de novo, meramente por acaso, eu achei um cartaz lá nos corredores da PUC de um trainee de uma empresa americana de auditoria e consultoria, que era a Deloitte, que aceitava estudantes ainda 1 ano, 2 anos de formar. Falei, beleza, é aqui, né? Quer dizer, eu começo a treinar, vou fazer esse trainee, vou fazer mais 400, no 401 eu vou passar em algum. E dei a sorte, ou o azar, acho até que foi sorte, de ter passado nesse primeiro, né? Nossa, que foi lá da Deloitte em 2007. O primeiro que você fez, então, você já engatou? Trainee foi. E eu não conhecia muito bem a companhia, né? Tampouco conhecia o que ela fazia, e eu sempre brincava que até então, todas as empresas que eu tinha trabalhado tinham deixado de existir, né? Não só o restaurante do meu pai, como a RM, que foi vendido para TOTS, e a Telemig, que foi vendido para Vivo. Aí eu falei, pô, será que eu vou conseguir fazer a mesma coisa com a Deloitte, que está em 200 países? Está em Viúva Negra e alguma coisa assim. Tem alguns milhões e milhões de empregados. Não consegui, graças a Deus, ela continua forte. Né? Então, compliance, a prática de GRC, né, risco, compliance, auditoria, governança, ela aparece na minha carreira em 2007, quando, portanto, eu decido aceitar essa oportunidade e virar trainee. O compliance ele começou a ganhar força, foi mais ou menos nessa época, não foi, Eduardo? Empresas multinacionais e bancos, né, ele já vinha ganhando alguma força, principalmente em 2001, quando houve o escândalo lá dos americanos e nasceu a Lei SOX, né, que trouxe mais controles internos para as empresas. No Brasil, esse negócio ainda não era realidade. Assim, quando eu estava na Deloitte fazendo esses trabalhos, os clientes que eram muito preocupados com compliance, né, que tinha uma área de compliance, eram clientes internacionais, geralmente, ou empresas brasileiras muito grandes, com listado em bolsa, etc. Ainda era tímida a prática no Brasil. E ter sido do escritório de Belo Horizonte da Deloitte foi muito legal, porque era um escritório regional e, portanto, a gente atendia clientes do Brasil inteiro, né? Então, por muitas e muitas vezes, nós fizemos trabalho no Brasil inteiro, no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste. Foi uma experiência muito massa. E a gente não era de uma determinada indústria, não. Então, eu fiz mineração, fiz banco, fiz serviço, fiz tudo quanto é empresa. O que no começo de carreira, eu acho que nós vamos falar um pouco sobre isso também, ajuda muito a você ter um espectro maior, assim, né? Eu gosto muito de um profissional que é capaz de ter a compreensão de quase tudo, né? Esse negócio de você ser muito especialista é ótimo, por óbvio, mas o especialista que não compreende o funcionamento de outras coisas, eu acho que é uma grande deficiência. E durante esse período, né, eu tinha um sonho de morar fora, né, ter essa oportunidade. A Deloitte tinha esse programa, e eu me apliquei e fui para a Inglaterra, para o interior da Inglaterra, numa cidade pequena, e também foi uma experiência super legal. E aí quando eu voltei para o Brasil no final de 2010, início de 2011... Aí na Inglaterra você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 5 meses. 5 meses. E na mesma função? Esse programa da Deloitte, ele incentivava você a estudar inglês. Ah, legal. Então você tinha a oportunidade de não ficar no dia a dia da empresa, você tinha praticamente
um contrato congelado, seja com férias, seja com banco de horas, enfim. E aí você ficava lá estudando mesmo. Era um programa muito legal. Programa maravilhoso. Era muito legal mesmo. Foi um programa que realmente mudou um pouco da minha carreira. Muda, sem dúvida. Sem morar um tempo fora, estudar inglês, voltar, sem dúvida. Bacana o programa. E aí, ao mesmo tempo que eu voltei, eu falei, voltei, né? Já tô aqui há 4 anos e pouco, voltei, e quem sabe agora não é momento da gente olhar para fora, né? Essas empresas de auditoria famosas, né, ditas como Big Four, que é o nome mais conhecido, elas têm algum momento de carreira que são típicos da pessoa sair, né? E sair por quê? Porque são momentos de trampolim na carreira, né? E eu estava exatamente num primeiro desse momento, e aí eu falei, tá na hora de olhar para fora. E aí entra a Andrade Gutierrez na minha trajetória profissional. Nessa época, né, nós estamos falando lá de 2011, a Deloitte era auditora da Andrade nessa época, e a Deloitte e a Andrade estava querendo robustecer sua área de governança, nesse momento na auditoria interna, e aí pediu a Deloitte uma indicação de alguém, né? É muito comum também os clientes procurarem nesse tipo de casa, e aí um colega nosso falou, tem um menino que acabou de voltar da Inglaterra, eu acho que ele tem um jeitão aqui, quem sabe vocês não olham com ele, né? E aí eu comecei esse processo, né? Quer dizer, fiz um processo e acabei sendo escolhido para compor o time de auditoria interna da Andrade. E isso foi em agosto de 2011. E aí, nesse momento, a empresa não tinha uma área de compliance fundada, né? Ainda era uma prática que não existia no organograma, não tinha código de conduta, etc. E eu brinco que eu estava mais ou menos no lugar certo, na hora certa, assim, porque eu fiquei 2011, 2012, 2013, o finalzinho de 11, 12, 13 na auditoria interna, e eu sempre fui um grande de um reclamão, assim, de processos que podem ser melhorados, sistemas, e aí a empresa resolveu implementar o sistema SAP, que é o sistema mais famoso aí, né, de gestão empresarial. E aí, como eu reclamava demais desse sistema, me chamaram para ajudar a implementar o novo sistema, né, que era o SAP. E também, qual era a minha lógica nesse momento, né? Eu falei, vamos fazer com que o sistema e o processo nasça bem feito, para que quando a gente for voltar a auditar, os processos já estejam rodando bem feito, né? Isso. Eu sou de uma tese de que os profissionais de compliance e auditoria, eles não podem ter... não podem se orgulhar de achar um bando de problema, né? Porque no final das contas, se tem um bando de problema, você também não fez o trabalho bem feito, né? Claro. Se tiver problema, nós vamos corrigir, claro. Mas a minha lógica era de ajudar a empresa a que o problema não existisse, né? Eu estava muito com essa tese de nascer o processo bem feito. E aí, durante essa trajetória, a gente implementou o sistema SAP no mundo inteiro. E aí foi no momento onde a empresa resolveu criar realmente uma área de compliance, né? E aí eu estava terminando o sistema SAP, a turma já sabia que eu vinha de uma empresa que já tinha feito trabalhos de auditoria, risco, compliance, e aí me convidou a assumir a gerência de compliance no Rio de Janeiro. E isso foi quando eles começaram a implementar o compliance lá dentro. Eu fui o primeiro funcionário, vamos dizer assim. O primeiro funcionário já existia uma turma cuidando, startando, né, o processo, nosso, na época o diretor jurídico e outras pessoas, que obviamente sem eles nós não conseguiríamos ter startado nada, mas do ponto de vista de cargo, né, de função, eu acabei sendo o primeiro funcionário da área de compliance que a gente tem hoje. E foi um período muito difícil, né, porque era um volume de trabalho gigantesco, e foi um período onde a companhia estava vivendo também um momento muito delicado, né, fruto da Operação Lava Jato. Nós começamos essa história muito antes da Lava Jato, né? A Lava Jato chega na companhia em junho de 2015 e o Código de Conduta é lançado em dezembro de 13. Então a gente já estava muito preocupado com essa história, né? Por diversas motivações, principalmente porque o mundo estava mudando e etc. E aí a gente toma essa decisão acertada, né? De mudar a forma da companhia trabalhar. E eu estava no meio desse furacão aí, né? Então... Eu brinco que eu assumi uma cadeira difícil, mas você sabe que talvez seja mais difícil para as pessoas que escutam a história do que para mim mesmo, né? E por que eu digo isso? Porque a empresa tomou essa decisão, né? E os executivos da empresa tomaram essa decisão, os acionistas da empresa tomaram essa decisão. Então, quer dizer, quando a empresa inteira
está com essa Tá de decisão acordo, tomada, é mais fácil fluir. é absolutamente mais fácil, né? É. O duro de mudanças organizacionais é quando você está lá remando sozinho. Né? E a de cima ninguém quer. Pois Aí é. complica, né? Não adianta. Pois é, eu acho que as empresas que optaram por um modelo como esse, e não só em compliance, né, em qualquer tipo de jornada de transformação, você tem uma certeza que vai dar errado. Né? Então, assim, foi, claro, um momento muito desafiador, foi de muito trabalho, foi de alguma tensão, mas, de novo, com esse espírito de fazer junto, né, o espírito da liderança, o espírito de querer vencer, eu acho que sem ele a gente não seria capaz de atravessar esse maremoto, né? E aí foi um caminho meio sem volta, assim, eu virei gerente, então, em outubro de 2014, o assunto, né, a importância do assunto para o grupo fica tão grande que em 2016 eu sou promovido a superintendente de compliance do Grupo AG, antigamente na construtora, e aí já levando a prática para o grupo todo. E aí no meio de 2018, já pensando na sinergia de compliance e auditoria interna, né, que são práticas diferentes, mas que por óbvio tem alguma sinergia, o grupo resolve me colocar como diretor de compliance e auditoria também, olhando o grupo todo em 2018. Né? Então, se a gente olhar para trás, desde 2018 eu tenho o privilégio de coordenar essas duas áreas, né? Quer dizer, a área de compliance, cuidando muito da prevenção, né? Treinamento, comunicação, canal de denúncias, due diligence, cultura, né? No final das contas. E a área de auditoria, sim, fazendo a auditoria dos processos, né? E aí a gente olha tudo, é tudo mesmo, assim, é contrato, compra, RH, e é um administração desafio, quantos contratual. funcionários tem a Andrade? A gente, como é uma empresa projetizada, a gente engorda e emagrece com muita facilidade, né? Então hoje a gente deve estar com uns 12, 13 mil, mais ou menos. 12, 13 mil. E você implementar um compliance, né? Ainda mais nessa fase, essa transição, vocês construíram uma nova empresa. E manter essa cultura, né? Porque eu acho que a cultura é uma coisa muito importante, manter essa cultura de integridade para todos os funcionários, desde a liderança até quem está lá na ponta mesmo, manter essa comunicação, manter a cultura, é um desafio. É um desafio, mas se você olhar algumas pesquisas, sabe, Joyce, você vai ver isso de uma maneira muito intensa, assim. Nós somos fruto do nosso meio, né? O que as pesquisas mostram? As pesquisas mostram assim, isso tem muitos anos que é assim, elas mostram que 10% de uma organização ela é absolutamente íntegra, né, dos funcionários da organização, pessoal bacana, arrumado, não precisa de nada de código de conduta, não precisa de política, não precisa de aprovação, não precisa de nada escrito. É de berço, porque né? O sujeito fala, putz, eu não consigo, né, tal. Os outros 10%, a mesma coisa, assim, não adianta, você pode escrever a política, o cara vai achar que tem que fazer diferente, o cara vai achar que é mal feito, o cara vai querer levar uma vantagenzinha para casa, vai fazer alguma besteira, né? E os 80%, né, eles seguem a maioria, né? E aí que vem a beleza da história, né? A beleza é você tentar trabalhar, não é nem para os 10 da ponta, nem os 10 do final, é os 80, colar os 80 nos 10, né? Então esse é um trabalho importante. E o outro trabalho é tentar identificar e tirar os 10% que só querem fazer maldade, né? Então, quer dizer, ninguém sai de casa querendo errar, né? Hoje eu vou errar pra caramba, né? Eu não conheço, assim, você pode ver um ou outro, mas não é. Então eu acho que o segredo da história é você ter um ambiente propício a isso. E né? saber identificar os 10% que estão atrapalhando. E vale para qualquer área. Gestão. Vale para qualquer área. Você quer fazer uma gestão de mudanças, né? Você quer implementar um produto novo, você quer cuidar mais de qualidade. Se você tiver ali um ambiente onde aquilo ali é uma disciplina de valor, quem se identificar com isso tá fácil, quem não se identificar vai embora. Né? Eduardo, isso é uma coisa que a gente passou aqui no Cedinha, essa questão da cultura, e é exatamente isso que você falou. A gente é uma empresa, né, pequena, então é mais fácil você ver isso, porque tá todo mundo ali convivendo com você no dia a dia. E é exatamente isso, uns 10% que estão super bem intencionados, é exatamente isso. Os 10% que não tá de acordo com o que você quer desenvolver dentro da empresa, e 80% vai, acompanha. Né? Eu gosto de dar alguns exemplos assim, interessantes, né? O melhor exemplo que eu acho é trânsito, né? O brasileiro é um sujeito razoavelmente mal educado no trânsito, assim, né? Não respeita uma conversão, fura um sinal vermelho,
às vezes toma uma cervejinha e dirige, tem um horror de pequenos delitos ali que a gente comete, né? Pega esse mesmo cara, com a mesma CNH, transporta ele para os Estados Unidos quando ele aluga um carro, né? Parece que o comportamento da maioria muda, fica um sujeito um pouco mais aderente às regras locais. Só que você é a mesma pessoa. Olha, a gente na Holanda agora. É brasileiro, vai pra Holanda, é um choque cultural, porque lá é tudo assim. Eu falo que é o país do compliance, porque tudo certinho, tem que ir em regra. E assim, as pessoas lá têm o hábito de. Eles se vigiam. Pra ver. A própria sociedade corrige. Não precisa nem de chamar a polícia, a própria sociedade corrige. Então você se enquadra naquilo dali. Você muda seu comportamento totalmente. A gente lá, aqui no trânsito, você tem um comportamento lá, é outro, ainda mais porque é carro, bicicleta, tram e pessoas, assim, ao mesmo tempo no trânsito. Principalmente bicicletas, né? Principalmente bicicleta. Bicicleta, então, tem preferência até sobre o pedestre. Então, e por quê? Porque o ambiente é assim. É o ambiente, né? Então, eu sempre brinco também, assim, se você olha as pesquisas que mostram a percepção de corrupção nos países, né? Sempre os primeiros que têm uma percepção menor de corrupção Nova Zelândia, Finlândia, Noruega, essa turma aí. E os piores é Somália, Eritreia, Sudão do Sul, etc. O sangue que corre no sueco é igual ao do somaliano. Né? A diferença é um pouco do ambiente onde o sujeito está inserido. Então, eu acho que as pessoas, né, que vão implementar programas de compliance nas organizações, né, eu acho que elas têm que fazer um pouco desse exercício, quer dizer, perceber o ambiente que elas estão e perceber que a mudança, se é que ela precisa existir, ela não vai ser um papel que está escrito, né? Ela não vai ser nada disso. Vai ser sim uma atitude, principalmente da liderança da empresa, né? E eu acho que a gente está mudando também de achar que só a liderança máxima da empresa que conta, né? Eu vejo isso claramente lá na empresa, quer dizer, o presidente, os diretores não estão no dia a dia da obra lá no Amazonas, né? Quer dizer, o que adianta de São Paulo ou de BH a turma pensar assim se o gerente lá de produção que está lá no Amazonas não pensar? Então, acho que o desafio maior hoje, numa empresa grande como a nossa, né, e várias empresas que os alunos trabalham, é a gente enxergar como é que chega lá, né, lá no cara, no middle management que está lá na ponta. E acho que esse que é o desafio. Porque dependendo, né, do público e dessa distância aí também da liderança maior até chegar nessa ponta, às vezes a pessoa não sabe o que é compliance. E a culpa é sua, porque você não explicou. Você não explicou. Né? E a gente tem mania de terceirizar a culpa para a pessoa. Dizer, mas ela também não correu atrás, só para fazer seu papel explicar a sua, né? Vai lá explicar para ela. E aí é um outro problema que o Brasil viveu, sabe, Joyce? Porque a gente estava querendo explicar para os profissionais com jargões jurídicos. Não vai entender nunca. Tem que ter uma linguagem acessível. Isso é uma briga, várias brigas que eu tive lá no início, né? Diferentemente de 69% dos profissionais de compliance são formados em direito. Só 4,9% são formados em engenharia. Então eu represento a minoria e a diversidade. E essa era uma briga que eu tinha muito assim, com a turma do direito, né? E que fique claro que eu não acho que tem nenhum tipo de formação ideal para isso, não. É isso que eu queria conversar com você agora, sobre o mercado de trabalho. Legal. Porque a gente tem sempre, eu acho que na verdade existe uma falta de formação. Quais são as áreas de formação, né, da graduação, do bacharelado, que podem exercer essa profissão de compliance officer? Existe, por exemplo, você falou 60, quantos por cento? 69%. 69% de direito. E esse restante? Engenharia? Quais são as outras áreas? Esse restante você tem de tudo, né? Mas acho que é importante a gente ter a compreensão do motivo pelo qual tem tanta gente do direito, né? Se a gente voltar no tempo, e aí falando muito do mercado brasileiro, né? Esse é um dado do mercado brasileiro, o mercado lá de fora é diferente. Como é que o compliance nasce no Brasil? O compliance no Brasil, do jeito que ele é hoje, depois ele foi um pouco transformado por as questões de ESG, mas do mercado hoje ele nasce muito fruto da lei anticorrupção. Né, e das operações da Lava Jato e de outras operações por aí. Esse foi o grande epicentro da ebulição no compliance do Brasil. Ora, qual foi o modelo mental das pessoas? Se as empresas, que não foi o nosso caso, mas se as empresas estão correndo atrás por essas duas questões,
vão pôr o jurídico para cuidar, né? Mas fala, tudo bem, e é muito comum lá fora o diretor jurídico ser também um diretor de compliance, não tem nada de errado nisso, embora são disciplinas muito diferentes. Quando a gente traz essa história para o Brasil, a gente identificou uma corrida da mesma coisa, quer dizer, as empresas colocando isso dentro do jurídico. E aí houve, por questões naturais, uma migração de profissionais que estavam no jurídico para profissionais que estavam cuidaram de compliance. Esse é o fenômeno que explica o motivo pelo qual 69% da turma é formada em direito. E aí o que a gente percebe ao longo do tempo, né? Que uma das disciplinas que o profissional de compliance precisa ter é essa compreensão da legislação. Mas ela não é exclusiva, né? Então o que eu acho que se a gente tiver que desenhar um profissional ideal, eu estou muito menos preocupado com o que ele é formado e muito mais preocupado com a compreensão que ele tem de mundo, praticamente, assim, né? Eu digo isso porque eu já tive na minha equipe gente que era formada em arquitetura, né? E qual o problema? Nenhum. Repara só, qual é a principal característica de um bom profissional de compliance, característica técnica, né, de um bom profissional de compliance? É conhecer aquele negócio, né? Principal característica técnica. O que eu chamo de conhecer o negócio? É conhecer a operação, por exemplo, de um hospital. É saber que o hospital precisa de banco de sangue, eu não entendo nada do hospital. Entender o processo, entender tudo, lá dentro. Né? Então, quer dizer, eu quero crer que um cara formado em medicina, enfermagem, saúde, sei lá o quê, capaz de ser um espetacular profissional de compliance de um hospital, né? Então, quer dizer, se hoje eu for chamado para ser o compliance de um hospital, a primeira coisa que eu vou fazer é ficar desesperado, porque embora eu tenha ali algum tipo de vivência, eu não entendo nada de hospital, então o cara vai comigo e diz, não, Eduardo, sabe o que é? Isso aqui é a legislação XPTO Oi, bom, quem é você? Do Ministério da Saúde, falar, legal, já que você está falando, eu concordo, né? Então eu acho que a principal característica técnica que essa turma tem que ter é a vivência do negócio, né? E a vivência do negócio se adquire basicamente com o tempo, né? Então, depois de 12 anos e pouco eu estou lá na Andrade, esse assunto de engenharia e construção eu consigo navegar bem, né? Porque, no mínimo, por insistência, né, eu consigo navegar bem. Então, eu acho que essa é a principal característica que a turma tem que buscar, né? Mas aí, falando um pouco das características pessoais, habilidades, né? Isso, que eu acho que importante também, o perfil, né? Perfil, qual que é o perfil dessa pessoa? Eu nos meus estudos, assim, nas aulas que eu, de vez em quando, tenho a audácia de tentar dar, eu coloco 4 características como características principais, assim. Não necessariamente na ordem de importância, mas a primeira, eu acho, é a resiliência, né? E esse negócio é complicado, porque resiliência parece que serve para tudo, né? Que é a capacidade de se reerguer, capacidade de receber um não, capacidade de enfrentar os problemas, né? E sair mais forte. Mas eu acho que a área de compliance tem isso de maneira muito viva, porque como boa parte das vezes você está sendo um agente de transformação dá trabalho. Né? Trabalho. Então você vai falar, isso vai funcionar? Não, vai funcionar sim, né? Nós vamos fazer desse jeito e tal. Então acho que você tem que ser muito resiliente para poder errar e fazer de novo, e acertar, e pôr a coisa para funcionar, não desistir, né? E ser bem determinado mesmo para fazer a coisa acontecer. Então acho que a resiliência é a primeira dessas todas aí. A segunda, eu acho que é uma área que requer muita dedicação, né? E o que é dedicação? A dedicação não significa dizer trabalhar por horas a fio, mas é estudar bastante, é você ler bastante, você não ter preguiça de interpretar as coisas, né? De aprender, né? De correr atrás, e por quê? Porque o mundo muda, o tempo muda, né? E se questionar se está fazendo bem feito, né? Dedicar a entender o que o outro está fazendo. Então, toda vez que a gente tem um dilema lá na empresa, eu falo, gente, o que o mundo está fazendo? Né? Não, nós vamos ligar para 20 colegas nossos, e a gente faz isso todo dia, a gente faz isso. O que você está fazendo dessa disciplina aqui? Pô, se o mundo inteiro estiver fazendo diferente, eu acho que eu devo estar errado, né? Ou será que eu sou o único certo do mundo, né? Então, quer dizer,
se dedicar a olhar para fora, se dedicar a tentar de novo, se dedicar estudando, pesquisar, ver o que está acontecendo, interagir, é. trocar informação, né? Se dedicar a conversar com as pessoas, né? Ficar ali num mundinho trancado na sua sala, acho péssimo. É. E esse é um problema do perfil, né? Assim, quem trabalha em empresa já escutou essa frase, assim, isso é com o povo do compliance, como se o compliance fosse um povo diferente, né? Nada disso, né? A turma é igual como outro qualquer, tem zero problema. Mas aqui é um setor novo, né? Então, acho que muita gente ainda nem entende. É um setor novo, mas a culpa desse paradigma é do próprio profissional, assim, né? Que num determinado momento achou que ele era o delegado, que vai falar sim, não, o juiz que vai dizer. Nosso papel não é esse. Vai assim. fiscalizar. Né? Nosso papel é um papel consultivo, ele também tem um papel punitivo, por óbvio, né? Mas eu acho que se você tiver um perfil desse jeito, ninguém vai te levar um problema. Né? O legal do profissional de compliance é receber uma enxurrada de problema. Porque significa dizer que a turma está te contando o que está acontecendo na empresa, né? Você não acha tem que que criar você essa relação também com o colaborador para ele sentir a vontade de te falar o que está acontecendo. Né? E ele entender que você consertar isso é um bem para todo mundo. Eu brinco com a minha turma, né? Tanto de auditoria como compliance, assim, você não precisa ser padrinho de filho de auditado, mas convidado para o casamento você tem que ser. Né? Então, assim, o pessoal fica batendo na independência, né? Claro que a independência é importante para avaliar qualquer coisa, óbvio. Só que a independência não significa antipatia, né? A independência não significa você se fechar para não... Qual é o problema de você almoçar com a turma, conhecer a turma, conversar, ser amigo? Zero problema, zero problema. Então acho que a dedicação paira um pouco sobre isso. Na verdade, isso soma, né, Eduardo? A diferença é como você conduz isso no dia de trabalho, porque existem pessoas que confundem. Né? Então eu acho que é uma linha muito tênue aí dessa amizade, dessa questão profissional também. Né? E a terceira característica, né, que parece óbvia, mas o óbvio tem que ser dito, que é o sujeito ser um sujeito íntegro também, né? Porque não adianta ele ser o paladino das boas práticas, né? Ficar pregando que a empresa é uma empresa, se o cara não for um cara legal. A vida dele é totalmente o oposto disso, né? Na verdade, eu acho assim, às vezes o mais importante de você contratar um colaborador é ele ter essa integridade mesmo, ele ter o caráter. Eu acho que isso que é a dificuldade hoje, achar esse profissional que tem caráter, porque a técnica... Você coloca, né? Eu brinco assim que o software você coloca, o hardware você não muda. Exatamente. Então você tem que ter um bom hardware, né? O que é um bom hardware? É ter promover um bom ambiente de trabalho. Acho que e lá na empresa a gente tem uma sorte danada, porque o nosso ambiente é espetacular. É você cuidar dos mais jovens, né? É você ajudar os mais jovens, é você também saber aprender com os mais antigos. É você ser intransigente com o cumprimento das políticas, quer dizer, você dar o exemplo, né? Qual é a lógica de você for fazer uma investigação de assédio se você é um grande assediador com sua equipe, né? Quer dizer, qual a lógica de você estar cuidando do meio ambiente na empresa e na sua casa não? Quer dizer, você ser um cara que as pessoas querem estar do lado, né? Agregador, então... Respeitam, né? As pessoas também querem te respeitar pela vida que você tem. Então eu acho que essa palavra integridade, ela é uma palavra que acaba resumindo um pouco disso, assim. No final é ser querido, assim, né? Ser um cara que as pessoas esperam para sair para almoçar com você, né? Quer dizer, que você é amigo da turma, um cara bacana, né? No final das contas. Bacana. E a quarta, só para terminar, que eu acho que talvez ela seja a mais importante hoje, assim, para o profissional, é a empatia. E a turma acaba confundindo o conceito, né? Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Mas eu coloquei uma outra parte da definição que é com a cabeça do outro. Então, assim, quando você está aprovando uma política de compliance, fazendo uma investigação, pensa com a cabeça do outro, pô, né? Olha, se falassem isso aqui com você ia gostar? Né? Na pele dele, com a cabeça dele? A forma como você está falando, né? E aí, assim, eu sempre gosto de dar o exemplo do compliance em instituições financeiras, né? Que é onde essa história sempre foi muito importante. O cara de compliance do banco pede para o comercial mandar para o cliente um formulário de 800 perguntas. O gerente comercial só quer mandar 2, porque o cliente vai ficar chateado. Então, quer dizer, se um vestir a camisa do outro ali, é capaz do questionário cair para 30 perguntas e atender o que eles precisam, né? Então,
se colocar no lugar do outro para perceber qual é a melhor política, o melhor controle, a melhor forma de trabalhar, né? Então, eu acho que para os mais jovens aí, acho que essas 4 características do profissional de compliance fazem com que você tenha uma carreira de sucesso. É interessante, bacana. E, Eduardo, para a gente finalizar, qual conselho você dá para os nossos alunos que estão começando agora a carreira de compliance, que ainda não atuaram na área, que ainda estão aí perdidos, né? Porque a gente forma e fica assim, meu Deus, e agora? Né? O que eu vou fazer? Por onde eu começo? Qual vai ser meu primeiro passo? Eu acho que isso é uma dor de praticamente todos os estudantes. Né? Formei, o que vou fazer, como vou fazer, por onde eu começo. Os alunos me perguntam muito assim, né? Mas o mercado de trabalho requer que a gente tenha experiência. E a gente só consegue entrar na vaga se a gente tiver experiência, e aí fica o rabo correndo atrás do cachorro e tal. Acho que isso é verdade. O que eu já tive experiência de aluno, assim, eu acho que funcionou, é que às vezes a pessoa trabalha numa empresa que ela não tem nada de compliance, a empresa da pessoa, né? E a pessoa está querendo trabalhar com compliance em outra empresa, né? Se apresenta para o jogo, né? Na sua própria empresa, fala, gente, eu estou fazendo uma pós-graduação aqui no CEDIM, e se vocês me permitissem, eu queria que a gente começasse a implementar um programa de compliance aqui. Se a empresa for uma empresa legal de se trabalhar, tenho certeza que a turma vai achar legal a sua Deixa eu frase. só fazer uma pontuação, principalmente se ele for aluno do MBA do CEDIM. Pois é. Nós estamos com um projeto aqui no CEDIM, ele já tem 4 anos, que é Implante um Compliance. E a gente tem parceria com empresas de pequeno e grande porte. Nós levamos esses alunos para dentro dessas empresas, e nós temos professores voluntários que ficam coordenando esses grupos, inclusive a mesma que criou esse projeto aqui dentro. E aí esse aluno, ele tem essa experiência de implantar esse compliance dentro dessas empresas. Para quê? Para que ele tenha a primeira experiência no currículo, porque essa é a grande dificuldade do aluno. Você forma, beleza, ótimo. Mas na hora que você chega no mercado de trabalho, você não consegue abrir porta em lugar nenhum, porque você não tem experiência nenhuma. Então fica muito mais difícil. Acaba que você tem que ficar dependendo de alguém para te indicar, alguém, né, para viabilizar essa vaga para você, porque você não tem experiência. Eu acho que esse é um espetacular ponto de partida, né? E também acho que, aí pensando que quem vai procurar emprego, né, vai trabalhar em empresas, o compliance ele é muito segmentado por pilares, né? O pilar de investigação, o pilar de código de conduta, o pilar de treinamento, né? E aí quando as empresas abrem uma vaga, geralmente elas buscam alguém para cuidar de um desses pilares. Gestão de risco, é isso, né? Gestão de risco, etc. E aí o que eu percebo também é que às vezes a pessoa é muito focada numa disciplina só, né? A pessoa ama gestão de risco, não tem nada de errado nisso. O que ela tem que entender é que vão ter vagas para várias disciplinas de compliance e também vai ter para gestão de risco. Então, assim, eu acho que não tem problema nenhum você ser especialista, que ótimo que você é e as empresas demandam. Mas o especialista não significa dizer que ele não pode transitar em outras disciplinas. É interessante, né? Ele ter um conhecimento de todas, né? Porque se ele encontra alguma coisa em determinada área que não é especialidade dele, ele tem capacidade de desenvolver. Repara só, se as empresas estão emagrecendo por questões orçamentárias, enfim, ela quer ficar com quem é multidisciplinar, né? Quem chuta com as duas, né? Quer dizer, então assim, acho que o recado, né, a dica aí, humildemente, que eu poderia dar, é assim, de novo, pode se aprofundar, mas conheça tudo, né? Seja capaz de transitar em qualquer área, que eu acho que você vai chegar mais longe. Isso. Maravilha, professor. Muito obrigada, pela sua presença aqui hoje, por esse conteúdo maravilhoso que você disponibilizou para os nossos alunos. Tenho certeza que vai ajudar aí a turma que está começando agora, né? A gente ouviu uma história como a sua, que muitas vezes a gente acha também, é só direito. Não é só direito, gente. Olha para você ver, nosso professor aqui é engenheiro da área de telecomunicação e hoje é diretor aí do compliance na Andrade Gutierrez. Então, é isso. Espero ter ajudado vocês. E, professor, espero ter outra oportunidade também de encontrar mais vezes e recebê-lo aqui no nosso podcast. Foi ótimo. Bom? Contem comigo. Obrigada, gente. Um grande abraço.